Olá pessoal, é um prazer muito grande estar com vocês de novo. Para quem não lembra, meu nome é Fábio. Nós vamos continuar nossos estudos em energia. O tema do nosso encontro agora é trabalho da força-peso. E para nós chegarmos aonde eu quero, nós precisamos da lousa. Me acompanhe aqui, por favor. Nós vamos analisar 3 casos, tá? Quais são eles? Nós vamos erguer um corpinho até uma certa altura H, e nessa situação, nós vamos calcular o trabalho da força-peso. Vejam, eu vou exercer uma força para erguer o corpinho, mas eu não vou calcular o trabalho desta força. Eu estou preocupado com a força-peso. Então, de novo, qual é a primeira situação? Eu vou erguer este corpinho até uma certa altura H, e ao erguê-lo, eu vou calcular o trabalho da força-peso. Não esqueça, trabalho da força-peso é a energia transferida pela força-peso nesse processo. Essa é a primeira situação. A situação 2 é o inverso. O corpinho vai descer e eu vou calcular o trabalho da força-peso ao longo da descida desse corpinho. De novo, o corpinho vai descer à mesma altura H que ele havia subido. Primeira situação, o corpo sobe. Segunda situação, o corpo desce. Terceira situação, o corpinho também vai descer à altura H. Mas agora ele vai descer ao longo de um plano inclinado. Então, embora a altura seja H, ele vai percorrer a distância D. Nos 3 casos, qual é a minha intenção? Calcular o trabalho da força-peso. Peso, peso, peso. Deslocamento, deslocamento, deslocamento. Aqui o corpo sobe, aqui o corpo desce, aqui o corpo desce. Nos 3 casos, nós vamos calcular o trabalho da força-peso. Então vamos lá. Esse caso aqui. Trabalho da força-peso. Nós aprendemos a calcular o trabalho da força-peso como intensidade do peso vezes intensidade do deslocamento vezes cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Olhem para esse desenho, olha para mim, olha aqui. O peso aponta para baixo. Nessa primeira situação, o corpo está subindo. Então o vetor verde está para cima e o vetor força-peso para baixo. Qual é o ângulo entre o vetor deslocamento e o vetor força? 180 graus. Ora, vem para a lousa de novo. Se o ângulo aqui é 180 graus, então eu vou afirmar para você o seguinte. O trabalho do peso é valor do peso, módulo do deslocamento, vezes cosseno de 180, menos 1. Peso vezes deslocamento vezes menos 1. Em outras palavras, nesta situação, o trabalho da força-peso é igual a menos peso vezes deslocamento. Deixa esse resultado aqui, por enquanto, daqui a pouco a gente volta nele. Venha para a situação 2. Nesse momento, vai acontecer o quê? Olha para mim. O corpo está no alto, ele vai descer, o peso aponta para baixo e ele vai descer, o deslocamento é para baixo. Qual é o ângulo agora entre o peso e o deslocamento? 0. Vem para cá, 0 graus. Trabalho da força-peso é igual a intensidade do peso vezes o deslocamento vezes cosseno de 0. Só que o cosseno de 0, enquanto o cosseno de 180 é menos 1, o cosseno de 0 é 1. Então, qual é o resultado que aparece aqui? Peso vezes deslocamento vezes 1. Ou seja, nesta situação, o trabalho da força-peso é igual a mais 1, menos 1, menos mais 1, mais peso vezes deslocamento. Por hora, eu gostaria que você prestasse atenção num detalhe. Enquanto o trabalho aqui é negativo, o trabalho aqui é positivo. O corpo subiu, o trabalho do peso é negativo. O corpo desceu, o trabalho do peso é positivo. Em módulo, os dois valores são idênticos.
Mas aqui o corpo sobe, o peso atrapalha o movimento, tira energia, trabalho negativo. Aqui o corpo desce, o peso ajuda o movimento, ele dá energia, trabalho positivo. Terceiro e último caso. Temos o corpinho lá no alto e ele vai percorrer o plano inclinado, ele vai andar D, ele vai se deslocar D. E ao se deslocar D, na vertical ele percorre H. De novo, definição de trabalho. Trabalho da força-peso é igual a quê? Intensidade do peso vezes deslocamento vezes cosseno de quem? De θ. Quem é o θ? Olha para mim, quem é o θ? θ é o ângulo entre a força, cujo trabalho eu quero calcular, e o deslocamento. θ é o ângulo entre a força e o deslocamento. Vem para a lousa. Aqui θ era 180 graus, θ é 0 graus, e θ agora é exatamente o ângulo entre a vertical e o plano inclinado. Isso é muito importante. Olha para cá, presta atenção. Olha para esse triângulo. Cosseno de θ, quem é? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? D. Olhando para cá, eu posso afirmar o seguinte. A altura H é igual a quem? D vezes cosseno θ. E agora, aperte os cintos. Olhe para mim. Chegamos no ponto alto da nossa aula. Vai aparecer um resultado extremamente interessante no quadro. E é só a gente comparar os três resultados. Presta muita atenção agora. Vem aqui. Neste desenho, quem era o deslocamento? Qual era o módulo do deslocamento? O módulo do deslocamento era H. O peso é a massa do corpinho vezes G. Então aqui eu posso escrever o que para você? Peso, mg, deslocamento, h. O trabalho do peso foi um trabalho negativo. De que módulo? mgh. Vem para cá. Nesse caso, peso, mg. Quem é o deslocamento? Ora, h. Venha para cá. Preste atenção aqui. Trabalho do peso. E atenção, aperte os cintos. Trabalho do peso é peso, mg. E agora observe, quem é D cosseno θ? Nós acabamos de provar que D cosseno θ é H. E, portanto, nós encontramos o que ali? Trabalho do peso é mgh. Trabalho do peso menos mgh. Trabalho do peso mgh. Trabalho do peso mgh. Olha para mim. Aonde eu quero chegar? Primeiro, é importante você perceber que no cálculo do trabalho do peso apareceu a massa do corpo m vezes g, a gravidade local, vezes h, mgh. Nos três resultados. Observação número 2. Você deve ter notado que quando o corpo desce, o peso ajuda o movimento. É o primeiro e o último exemplo. O trabalho é positivo, mais mgh. Trabalho do peso, mais mgh. Por outro lado, quando o corpo sobe, o peso atrapalha o movimento. E então o trabalho do peso é um trabalho negativo, um trabalho resistente, menos mgh. E terceira e última observação. Venha para a lousa. Se você prestar atenção, eu não disse que ângulo é esse. Eu não falei que é o ângulo 1, 2, 3, 45. É um ângulo qualquer. Esse resultado é um resultado genérico. Não importa o ângulo, o resultado será esse. E então, eu peço a sua atenção para a gente fechar a nossa aula. O trabalho do peso sempre terá o seguinte valor, em módulo mgh. Se o movimento é um movimento de descida, o peso ajuda o movimento.
Então o trabalho do peso vai ser o quê? Mais mgh. O peso deu energia para o corpo. Se o corpo sobe, o peso atrapalha o movimento. O seu trabalho é um trabalho resistente. O módulo é mgh. O trabalho é negativo. O trabalho do peso é menos mgh. E o importante de tudo isso é, finalmente, é você perceber que h é a altura percorrida pelo corpo. Não importa se o objeto fez isto, ou se ele fez isto. O que importa é h. Se o objeto se mover assim, ele não percorreu h. Logo, qual é o trabalho do peso quando o movimento é um movimento na horizontal? Zero. Só há trabalho do peso se o corpo percorrer a altura. Corpo desce, não importa por que caminho. Qual é o trabalho? Mais mgh, trabalho motor. Corpo sobe, não importa o caminho. Não importa o caminho. Não importa o caminho. Corpo sobe, trabalho menos mgh, trabalho resistente. Nós vamos fazer muitos exercícios com esse resultado. A gente se vê no próximo episódio.